Estamos chegando com mais um Fala Cinecoff Podcast, que hoje está incrível. Nós vamos falar de um local inaugurado há pouco tempo, mas já é uma referência aqui em Foz do Iguaçu, tanto para moradores, para turistas, para quem quer se divertir e ter muitas atrações culturais, Luciano. Exatamente, a gente vai falar sobre um ano do mercado barrageiro, um ano. Que loucura, a gente estava querendo tanto mercado, e agora já está aí completando um ano de atividades. Também sobre o Natal em Foz do Iguaçu, da Itaipu Nacional, que sempre foi uma referência pelo encantamento, enfim, pelo espetáculo que sempre proporcionou para a população. Para falar sobre isso, nós estamos recebendo a Aline Teigão, que é gerente de atividades, de ações do turismo da Itaipu Nacional. É um prazer recebê-la aqui, Aline, mais uma vez. Obrigada, Luciano. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho do mercado, do Natal, enfim, de um pouquinho da programação que a gente tem ali, que a gente tem muito cuidado, né? Não só para o turista, mas para o morador da nossa cidade também. Começar pelo mercado, porque eu acho que o mercado ele representa uma um antigo anseio da população que tivesse um mercado público para a cidade, enfim, com uma identidade diferente, alguma coisa que fortalecesse o turismo. E a gente está completando um ano de mercado É barrageiro. verdade, o mercado ele foi muito desejado, né, pela Verdade. população. Primeiro ele foi um anúncio de Itaipu lá atrás, então a gente fala desse mercado há mais de 10 anos, né? Itaipu ali anunciou, na época do SAMEC ainda, a intenção de construir naquele local um mercado público. Depois trabalhamos com um plano B de construir o mercado onde era o antigo DRM, ali É. na Vila Portes, daí voltamos para esse espaço onde é a antiga Cobal. E aí a reforma do prédio foi feita, né? Foi licitada. A gente teve ali alguns percalços com empresas que ganharam a licitação, daí abandonaram a obra. E depois essa obra foi entregue. E aí na gestão anterior já tinha passado tanto tempo que daí a ideia era vender num determinado momento, doar, depois passar para o município esse prédio. E aí corremos o risco ali até de não mais termos o mercado na forma da sua concepção original, e eu falo que essa gestão teve muita coragem, né, de dizer, não, se foi prometido um mercado para a população, é um mercado que nós vamos entregar. Então, eu sempre agradeço ao doutor Enio a esse gesto, que a gente lutou bastante ali internamente, queremos um mercado. Eu sempre brincava com eles, falava assim, ninguém é obrigado a prometer. Prometeu, a gente tem o dever de cumprir, né? Então, a gente criou essa expectativa na população, e aí fico muito feliz que a gestão entendeu o anseio da cidade. E aí começamos a trabalhar de novo para transformar aquele espaço no mercado. A obra já estava parada há algum tempo, né, sem uso. Então tivemos vários problemas na edificação, tivemos que refazer algumas coisas, até o telhado a gente teve que refazer. Então não foi fácil, foi uma jornada muito árdua para a gente poder abrir aquele espaço como um mercado. A gente ainda trabalha hoje com algumas adaptações de infraestrutura. É um prédio bastante antigo também, foi feita uma reforma que não foi no início lá, quando foi listado, não foi a reforma mais adequada. E aí a gente, quando pegamos a planta, falamos, não, vamos abrir um mercado, a gente teve que repensar várias coisas. Então foi uma jornada bastante árdua, mas hoje a gente fica muito feliz, muito orgulhosa. Ontem eu estava lá no mercado, né, nas comemorações de um ano, e é muito gratificante você ver um filho que nasceu e que hoje a gente fala ali está engatinhando e se Deus quiser vai Mas crescer. tudo que é mais difícil sempre é mais valorizado, É verdade. né? E assim, eu acho que dá para a gente passar muito essa ideia. Porque realmente teve uma série de problemas e a data, aí, quando é que inaugura, quando é que inaugura, quando é Isso. que vai, não, vai demorar mais um pouco, enfim, e todos esses problemas que você está comentando. Mas hoje, um ano depois da inauguração, já é um grande sucesso, já é uma referência para a cidade, para os moradores, para turistas também, e em um curto espaço de tempo. Um ano é muito pouco para esse sucesso todo. Quando nós começamos a pensar aquela estrutura novamente, né, para funcionar como um mercado, a gente partiu do mix, né? Qual era o ideal que a gente queria? Nem sempre o ideal é aquilo que a gente Sim. consegue colocar no papel, porque a gente depende também do empresário que está lá dentro. Eu sempre falo que ali
É uma construção a muitas mãos, né? Porque as pessoas que estão lá dentro hoje têm os seus negócios lá dentro, são pessoas que acreditaram na estrutura do mercado, acreditaram nesse negócio e que estão lá e que estão hoje colhendo seus frutos. Mas a gente pensou em várias coisas, assim, e uma das preocupações foi que a gente conversava com então, o gerente do Shopping JL, e ele dizia, olha, eu demorei 7 anos para estabelecer o meu fluxo de pessoas no shopping, as pessoas de Foz não tinham o hábito de ir a shopping center. Então, também nós entendemos isso, que nós precisávamos criar uma estrutura de sustentação de fluxo, E um tempo de um carência, tempo né? de carência e criar nas pessoas o hábito de Sim. frequentar o mercado, né? Então, a gente ainda está nesse processo, mas a gente hoje está muito feliz. Nós, a partir de março, logo depois do Carnaval, nós instalamos um sistema de contagem de pessoas no mercado por reconhecimento facial. Então, todo mundo que trabalha no mercado, ele tem um cadastro e essas pessoas não são contadas, mas quem entra no mercado, ele gera um indicador para a gente. E hoje, mais de 400 mil pessoas já passaram pelo mercado. Que legal. 400 mil pessoas já passaram. 400 mil pessoas. Só nesses 3 dias do Festival Barrageiro, que foi o festival de comemoração de um ano, 10.026 pessoas passaram Que pelo mercado. bacana. E a gente percebe que nesse um ano ele teve uma característica bem diferenciada do mercado. Vocês trouxeram lazer, cultura, entretenimento para os moradores, suas famílias e turistas. Então a gente vai lá no mercado, a gente encontra tanta coisa bacana, e teve voz também para muitos artistas locais. Está sendo tão legal essa interação que vocês abriram as portas também para os artistas locais. É isso mesmo? Assim, quando a gente estava lá na fase de planejamento, eu acho que nós tivemos 2 insights que foram muito importantes para aquilo que o mercado se tornou hoje. Um deles, que foi até uma encomenda da nossa diretoria, falou assim: é um espaço comercial, mas nós também queremos trabalhar a inclusão produtiva. E aí, a partir dessa diretriz, nós destinamos 20% dos boxes do mercado para os boxes sociais, que são iniciativas como associações, entidades como os nossos clubes de mães, que são entidades sem finalidade lucrativa, e as cooperativas da agroindústria, né, as cooperativas da agricultura familiar. Então, esse nicho, né, que a gente chama dos boxes sociais do mercado, nós desenvolvemos um programa para que essas pessoas pudessem estar ali e tivessem um certo apoio. Então, é pegar na mão mesmo. A gente tem um programa que ensina gestão, fluxo de caixa, toda a parte financeira, vitrinismo. A gente ensina eles a estar num equipamento comercial como é o mercado. Então, o Clube de Mães, elas faziam todo o controle na caderneta, daí a gente conseguiu um computador, daí nós ensinamos, instalamos um programa, Que hoje elas fazem legal. controle de estoque. Então, é muito isso. Esse programa são 3 anos e a ideia é que lá no final, essas entidades tenham autonomia para caminhar com as suas próprias pernas, né? Então, eles têm 100% de isenção de aluguel e condomínio no primeiro ano que estão no mercado, e aí esse valor vai reduzindo até chegar um momento que a gente espera que eles consigam sobreviver com o seu próprio trabalho, pela sua própria gestão. E outro programa é o Circuito Cultural do Mercado, que ele também é um programa de inclusão produtiva cultural, né, dos artistas locais e regionais, que é um convênio com o Itaipu Nacional que garante atrações no mercado de quinta a domingo, todos os finais de semana, durante 3 anos. São 36 meses de convênio. Então, nós temos essa reserva financeira para contratar os artistas da cidade, da nossa região, para apresentações no mercado, quinta à noite, sexta à noite, sábado e domingo, na hora do almoço e à noite. Então, por isso que a gente vai no mercado, sempre está pulsando cultura. E isso criou um outro movimento na cidade, que hoje a gente é procurado para fazer exposições, para fazer lançamento de livros, para fazer aula de fotografia. Muito legal É muito também, legal. muito Então, legal. hoje nós temos 3 exposições no mercado. Se for lá na quinta-feira, você vai ver 3 exposições culturais diferentes, mais uma apresentação musical do circuito cultural. Então, ele é um ambiente que ficou bastante pujante do ponto de vista cultural. Qual é a identidade do mercado? A gente lembra, assim, do mercado de São Paulo, de Porto Alegre, enfim, qual é a identidade do mercado em Foz? Eu acho que a nossa identidade é a diversidade, é a cara de Foz. Foz, a gente fala assim, Foz
Eu lembro quando eu estava na Fundação Cultural, as pessoas falavam, Foz não tem cultura, Foz não tem... Temos, a nossa cultura é essa diversidade. A gente é diverso, várias matrizes religiosas, várias etnias que habitam aqui. Várias pessoas de várias partes do país vieram para cá por conta de Itaipu e por conta de outros movimentos econômicos da cidade. Então, é uma cidade plural, diversa, e isso é muito bom. Isso é muito bom, é uma cidade que tolera o diferente, né? A gente vê tanto extremismo em alguns lugares, e aqui a gente convive numa boa, né? Nós temos duas mesquitas, então nós temos duas mesquitas, um templo budista, já tivemos dois, hoje eu até nem sei se o outro ainda funciona, mas a gente tem o templo budista, e você vê essa diversidade, as pessoas convivem, a gente respeita o diferente, isso é muito importante. E quanto à estrutura, vocês planejam mais estrutura, abrir para mais empresas? Tem esse espaço físico para que mais pessoas procurem? Porque a gente vê já esse sucesso em um ano, então é claro que vai despertar o interesse de mais gente. Ah, eu quero colocar o meu negócio, é diferente, eu quero estar lá, porque lá tem movimento, tem gente, tem um fluxo maior de pessoas. Hoje a gente já trabalha com um plano de expansão do mercado, né? Nós já fizemos um contato com a prefeitura, solicitamos a doação de uma área que é um antigo posto ali na Tancredo Neves, né? Essa área também o SESC tem interesse, e como nós hoje trabalhamos no mercado com uma parceria muito fina com o SESC, assim, a gente trabalha muito afinado, até em programas culturais, porque o SESC é muito rico em programação cultural, então eles têm feito muitas coisas e a gente traz para o mercado também, a gente tem feito essa conexão entre o SESC e o mercado. A gente até fez uma conversa com o vice-governador Darcy Piana para a gente tentar integrar mesmo, fazer ali naquele espaço um elemento de conexão entre SESC e mercado, mas isso ainda é bastante incipiente, são só planos futuros. São sonhos ainda, São sonhos. Como é que está sendo a visão do comerciante em relação a esse movimento todo do mercado? Olha, eu te falo, a gente está lá direto, os comerciantes têm tido, eu acho que têm tido sucesso, têm estado Porque está felizes. cheio, sempre cheio. Está cheio, né? Isso Isso o nosso compromisso é trabalhar para a gente gerar público e levar pessoas ao mercado. Isso a gente tem feito. Claro, cada um tem o seu papel ali, né? Você não é porque a gente está fazendo isso que o comerciante tem que deixar Claro. de vender. Ele também tem que fazer a parte Sim. dele, tem que ter o bom produto, tem que ter o bom atendimento. E isso a gente também trabalha, sabe? Nessa parceria do Box Social com o Sebrae, a gente acabou expandindo esse atendimento para os outros lojistas. A gente faz palestras, a gente traz pessoas que têm experiência em equipamentos parecidos, né? Trouxemos o Rafael da Mercadoteca de Curitiba, que é um equipamento muito parecido com o nosso, e ele contou a experiência deles, eles tiveram uma mudança de rumo no meio do caminho, então ele trouxe isso para os lojistas. Nós fizemos uma viagem com os lojistas para Curitiba, para conhecer o mercado público de Curitiba. Então, a gente faz esse trabalho de benchmarking para que eles também saiam um pouquinho daqui e vejam como outros equipamentos funcionam, né? Mas o sucesso a gente identifica porque a gente sabe que tem comerciantes que têm mais de um box, estão crescendo, estão A aumentando. gente tem um empresário que está indo para a 4ª operação no mercado. Que legal. Então, isso para a gente é um bom sinalizador, né? Tá dando Exatamente. certo. Tá dando certo. Agora, até o final do ano, tem alguma programação diferenciada no mercado? A gente tem em dezembro uma programação bem intensa, assim, a gente vai ter uma parceria com um evento que é patrocinado pela Petrobras por meio da Lei Rouanet, tem uma participação de apoios de outras entidades também, que é o show dos Gilsons no mercado. Eu falo isso, mas ele já está os ingressos já foram esgotados. Agora a gente está estudando ampliar a área para poder abrir. A gente liberou 3.000 ingressos, eles esgotaram em tempo recorde. Temos a programação de Natal do mercado e durante o mês de dezembro todo a gente temos o FINS, que é um evento, que é esse evento que termina com o show dos Gilsons no mercado, que ele vai rolar lá, que são oficinas, é um evento cultural mesmo, é um festival cultural e que ele rodou o Brasil e ele vai encerrar em Foz. Então, eu convido as pessoas a entrar na nossa página ali, porque a gente tem muita coisa, sabe? Qual é a página? É o nosso Instagram do mercado, é o @mercado público barrageiro.
Um facilitador também é a questão do estacionamento, né? Porque hoje a gente vai a alguns locais, você chega, às vezes você não tem onde estacionar, você fica preocupado com o carro na rua, e a gente vê que as pessoas têm tranquilidade pelo Estacionamento e área para estacionamento, as né? crianças. A área para criança Exatamente. é outra que a gente planeja fazer uma ampliação importante ali, melhorar, porque a gente entendeu que a criança leva a família para esse espaço, então isso é muito bacana. É uma área é o ar livre, né? Eu falo que é o É, momento que a família está ali, que a criança desconecta um pouco da tela e sai um pouco desse ambiente digital, virtual. Ali a gente tem um bosque lindo atrás, a gente fez uma horta agora que é também a gente vai começar a trabalhar com as escolas, levar as escolas para o mercado para falar um pouquinho sobre alimentação saudável, sobre não comer ultraprocessados, comer comida de verdade. Então, é um trabalho que a gente está fazendo numa parceria com um professor voluntário e a gente vai começar a levar as crianças das escolas públicas para conhecer um pouquinho da agricultura familiar, agricultura orgânica, a pequena agroindústria, tudo um pouquinho que a gente tem no mercado. Então, acho que vai ser um movimento também bem bacana, porque a gente vai aliar a educação, o meio ambiente, àquele equipamento, né? mas tem muita coisa para um ano, né? Tem Um muita ano coisa. funcionando, Tem é muita E uma muita coisa. diversidade coisa. grande também, né? Tem. Eu fiquei olhando aquela falar, mas tem muita coisa. Vamos participar com as escolas, a gente dá treinamento, é muita São coisa para muitas um mãos. ano, um É ano, muita né? gente envolvida, é muito trabalho envolvido. Eu falo, a equipe do mercado é incansável, né? Então, a gente tem lá a Ângela, a Carol, a Liege, toda a equipe, o Gilson, que é da área de infra, eles trabalham diuturnamente, assim, sem descanso. E você vê que é um pessoal que abraçou, assim como a população abraçou o mercado como o seu, a nossa equipe é uma equipe Aí extraordinária. dá Se não resultado, né? fosse por eles, com certeza a gente não teria nem a Que metade do que a gente tem legal. hoje. Saindo do mercado, vamos falar de Natal, da Itaipu, que também é outra referência e que a população vai visitar e passa lá de carro, né? Desde a época da pandemia a gente saía lá só para Para olhar o passear, para Natal. olhar a decoração de Natal. Como é que está o Natal da Itaipu? Tá a pleno vapor. Passei lá hoje, passei na frente do Gramadão. O Natal do Gramadão, ele não é a nossa área de turismo que desenvolve, ele é um projeto da comunicação social, É, da equipe ali da Estela e da Cris Amorim. E elas estão a mil lá com o Natal. Hoje eu passei lá, ainda mandei um áudio para a Cris, tá ficando muito lindo. Tá ficando bem diferente, assim, eu acho que de outros natais. Ele é visual, inclusive durante o dia, porque normalmente a gente tem, o Natal tem isso, né? Às vezes ele fica lindo à noite, mas de dia ele não tem. Ele apaga, Ele né? apaga, e ele tá lindíssimo esse ano até de dia. Então, eu acredito que, de novo, vai ser um grande sucesso. Dia 6 é a abertura do Natal, né? A partir das 19 horas no 16, sábado, isso? Dia 6, sábado, com o espetáculo da Companhia Despertar, que é uma companhia maravilhosa e eu tenho certeza que, de novo, vai trazer aquilo que a população merece, né? O Natal da família E esse tem uma ano. programação extensa aí Tem uma durante. programação de 30 dias, né? A decoração vai ficar por 30 dias no Gramadão, de 6 de dezembro a 6 de janeiro. E aí, durante esse tempo, a gente tem várias apresentações também locais, regionais, Coral de Itaipu, outros corais, outras apresentações. E o receptivo lúdico que a gente trabalha todos os anos, que é receber a criançada, né? Com aquele encanto e aquela magia do Natal. E também temos a inauguração não, porque ele já está lá e vai ser entregue agora dia 6 prontinho, que é o novo parquinho do Gramadão, que ele foi todo reformulado agora. Olha que Aproveitar. sossego, né? Começam as férias É. e os pais têm um local, né, para levar as crianças, para brincar, para se divertir, local aberto, né? Aberto, eu Sair acho dessas contato com a telas. grama, andar descalço, sair um pouco do digital. É até um convite que a gente Rolar na faz, grama, assim, aquela coisa sabe? toda Para as gostosa, né? famílias, sabe? Lá dá para jogar bola, dá para fazer piquenique, dá para levar o cachorro, A é gente bem sabe, fácil. agora as filhas já cresceram, mas a Será? gente ia muito, Verdade. muito no Gramadão levar as filhas É brincar. um espírito diferente. E no Natal mais ainda, né? Porque tu presencia uma coisa de uma época diferenciada, de solidariedade, sabe, daquele espírito de harmonia, de família e tal, e ao mesmo tempo de diversão, né? É verdade. E a gente também vai caminhar um pouquinho aí com a programação de Itaipu. Vamos para os bairros esse ano. É o terceiro ano que a gente faz essa ação, na verdade, né? Ela é uma carreta, Descentralização. ela é uma carreta palco itinerante que a gente anda pelos municípios e alguns bairros de Foz. Esse ano nós vamos fazer 9 bairros aqui em Foz e 11 municípios com o espetáculo, chama Carreta Energia de Natal.
E a gente vai com um espetáculo que ele conta, ele é um espetáculo mágico, assim, todo ano a gente muda o espetáculo, né? E sempre a gente busca contar um pouquinho da história, né? Um pouquinho da história de como é gerar energia e fazer um link com o Natal, mas é um espetáculo bem bacana. A gente vai passar por Cidade Nova, Vila Ceibubas, Porto Meira, Que legal, Três é. Lagoas e depois já fomos, na verdade. Ontem foi a nossa estreia em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. Vai ser um dia em cada local desse. Um dia em cada local. É maravilha. O barrageiro deve funcionar Natal, Ano Novo direto, ou vai ter uma pausinha nesses feriados? Natal provavelmente até metade da tarde ali, o mesmo esquema que funciona shopping, né? E dia 1º a gente fecha. Maravilha. Aline, queria agradecer demais a tua Imagina, presença aqui para obrigada. falar de coisa boa, que Exatamente. sabe, atividades sensacionais que a população já está aproveitando. E eu tenho certeza que cada vez mais isso vai crescer, vai envolver a comunidade. E sem falar do Natal, né? Que aí é outro espírito, É outro outra espírito, né? Começamos dezembro verdade. hoje, mas com o espírito já renovado, renovado, né? Isso. Obrigado Gente, pela muito presença. Obrigada a vocês pelo convite, muito obrigada. Eu quero convidar toda a população de Foz para estar conosco, tanto no mercado aí, no mercado que funciona todos os dias, né? Exceto as segundas-feiras, mas a gente funciona o ano inteiro. E nesses 30 dias do Natal do Gramadão. É um convite que eu faço a toda a população de Foz. Venha sempre nos trazer boas novidades igual essa. Seja sempre bem-vinda aqui. Muito obrigada, obrigada. Até a próxima. E o nosso podcast de hoje vai ficando por aqui, ó. Tem muita coisa bacana aqui na cidade, né? Você pode conferir esse mês inteirinho lá no Barrageiro, também a programação de Natal. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Até lá.